Fala galera, meu nome é Luiz Felipe, sou fisioterapeuta intensivista. Estou aqui com o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo de ventilação protetora, corre, assiste ele primeiro porque tem alguns parâmetros importantes para a gente dar continuidade. Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando sobre o drive pressure, tá? Então corre lá se você não assistiu. Se você já assistiu, bom proveito e vamos lá. Driving pressure, o tão falado, tão comentado driving pressure, a gente encontra muito na literatura, pois a maioria das literaturas vem na língua inglesa, a expressão driving pressure, mas ele pode ser descrito como delta pressórico, pressão de distensão, como uma forma de tradução. É uma conta muito simples, é uma conta muito fácil, tá, de ser aplicada. Para a gente entrar nela, eu tenho uma figura ilustrativa que eu vou explicar melhor o que seria essa pressão de distensão, tá? Se a gente perceber esse gráfico, a gente vai perceber que nós temos uma onda que atinge um pico e aí ela decai, é feita a pausa, que é a nossa pressão de platô, e ela decai para PIP, tá? Essa pressão, se a gente não tivesse a resistência elástica do nosso pulmão, a resistência do fluxo batendo na via aérea, a gente não teria aquela pressão de pico, seria apenas a pressão alveolar, né? A pressão alveolar nada mais é que a pressão na ausência de fluxo, porque fluxo gera resistência, essa resistência gera aumento de pressão, que gera um pico. Se a gente não tivesse esse fluxo, não tiver essa resistência, a gente teríamos pressões menores. Então, a melhor forma de a gente avaliar mecânica: pausa inspiratória de meio a 2 segundos. Quanto menor, melhor. Tente fazer de meio. Se não for possível, vai aumentando. O paciente precisa estar sedado ou sem ausência de esforços, tá? Se o seu paciente fizer um esforço inspiratório, automaticamente a pressão do sistema dele vai cair. Se ele fizer uma força expiratória, automaticamente a pressão vai se elevar e você não vai ter um valor fidedigno, tá? Os respiradores mais novos, o drive dele já faz essa conta, já te apresenta os dados de pressão de platô, complacência estática. Alguns apresentam a pressão alveolar, não apresentam a pressão de platô. Você tem que ficar atento a isso. Mas o que é então? Aqui a gente está vendo pressão de platô. O que é o driving pressure? A pressão de platô é toda a pressão que fica dentro do meu pulmão na ausência de fluxo. Essa pressão, ela representa unicamente a retração elástica, as propriedades elásticas do nosso pulmão. Só que a gente tem que entender que o volume corrente que a gente colocou não partiu de zero. Ele não partiu de volume nenhum no nosso pulmão, ele partiu de um valor de PIP. Então, por exemplo, se eu tenho uma PIP de 5 e um platô de 10, quanto que eu teria de pressão de distensão? Teria 5, porque eu precisei de 5 centímetros para distender, para conseguir ofertar aquele volume para o nosso pulmão. Então, o driving pressure, na verdade, ele é mais importante do que a pressão de platô, que a gente vem falando hoje em dia. A pressão de platô, é lógico, fecha um componente importante, a gente precisa dela para chegar no driving pressure, mas ele está muito mais relacionado à mortalidade e à lesão pulmonar do que a pressão de platô unicamente. Por quê? Foi verificado que pacientes com driving pressure alto, por mais que a pressão de platô esteja controlada, tinham incidência de mortalidade de lesão pulmonar. Então, o driving pressure hoje é de vital importância a sua avaliação e constante reavaliações. Então, entendendo isso, vamos para o nosso próximo slide. Travou aqui. Estudos, novos estudos. Eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá e assiste. O vídeo anterior, ele é importante também, ele é bem simples, mas corre lá e assiste. Falei do estudo de Amato, ele foi um dos pioneiros e mais recentemente ele voltou com outros estudos onde viu a importância do drive pressure. Em um curso da Liga da Físio, o Fernando Batista apresentou, o professor Fernando Batista, falou sobre o drive pressure, apresentou um estudo do Amato, eu trouxe ele aqui. Quis disponibilizar esse artigo aqui para vocês, foi um do Amato mais recente, ele foi um dos pioneiros e mais recentemente ele reabordou o tema, falou sobre o driving pressure, né, partindo do princípio do volume corrente baixo,
pressão de distensão, que foi verificado que mais do que a pressão de platô, reduz lesão, reduz mortalidade. Esse gráfico ele é muito expressivo em relação a esses valores, porque a gente consegue observar, por exemplo, primeira figura, se mantido um valor de PIP fixo e é alterado o valor de drive pressure, o valor ele é aumentado, ultrapassando valores de 30. Conforme ele aumenta essa pressão de distensão, o gráfico de baixo dele representa a mortalidade, aumenta, tem um crescimento acentuado. O gráfico do meio a gente observa que foram trabalhados com valores de driving pressure fixos, mas foi aumentada a PIP, os valores de PIP, e também ultrapassaram valores de 30, mas conforme se controlou o drive pressure, a mortalidade não teve um crescimento, mas também não houve uma redução, ela se manteve. Já no terceiro gráfico, a gente pode observar que se manteve o valor de pressão de platô, mas conforme houve incrementos de PIP, houve redução do drive pressure. Quanto maior a PIP e menor o drive pressure, menor foi a mortalidade. Teve um decrescimento dessa mortalidade. Então a gente percebe que o controle dos valores de driving pressure é muito importante, aliado à pressão de platô. A pressão de platô foi um pontapé inicial que nos abriu essa porta que é do drive pressure. Eu coloquei uma figura, mais ou menos, para a gente ter uma explicação mais simples, partindo do princípio do que eu quero ser ventilado, que eu falei no outro vídeo, por favor. Volume corrente, esse volume corrente seria de um peso predito de 70 kg, seria de 423 ml, ventilando ele com 6 ml por quilo. Se a gente tivesse, então, aplicando uma conta só de uma forma explicativa, se a gente tivesse uma pressão de platô de 18, subtraindo uma PIP de 5, teríamos uma pressão de distensão de 13. A nossa pressão de distensão não parte de 0, ela parte do valor de PIP, então, do total de 18, 13 foram apenas para distender o nosso alvéolo. Fica ligado, vai ter mais vídeo, próximo a gente vai estar falando sobre PIP e valeu!